Olha, eu nunca fui de acompanhar muitas modinhas, pra ser muito honesto. Então, quando o Patrick Bateman tava em alta lá pra 2022, eu nem procurei saber como que era Psicopata Americano. Porque, sei lá, qualquer filme, série ou anime que tá em alta no momento, tem muita gente falando sobre e eu não gosto de assistir. Então, quando tava naquela vibe do Patrick Bateman, literalmente meu Deus, ele é muito eu não fazia a menor ideia de como era o filme Psicopata Americano. E recentemente eu assisti esse filme e agora eu percebo o porquê que o Patrick Bateman era um símbolo de Red Pill. Por que as pessoas falavam que se identificavam com esse tipo de personagem, sendo que ele é literalmente um homem covarde que não tem nem coragem de fazer os próprios assassinatos dele. O filme inteiro representa só os pensamentos estranhos de um homem destruído. Então por que isso é um símbolo de Red Pill? Mas o vídeo em si não é sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu vi sobre o Patrick Bateman foi esse vídeo dele andando por um corredor. E eu falei, caralho, esse aqui é literalmente o Yoshigaki Kira. Imagina você vive numa cidade pacata e pequena. Tudo é tranquilo e simples do jeito que deveria ser. Mas aí você descobre que tem a porra de um serial killer na sua cidade. Serial killer cruel, que mata mulheres e rouba suas mãos. Homem que parece ser só uma pessoa normal, mas esconde um fetiche bizarro e uma psicopatia. E ele é literalmente o Patrick Bateman. Quando eu bati o olho, eu realmente pensei que, sei lá, existia um live action de Jojo que eu não conhecia. Mas é muito bizarro o quanto esses dois personagens são tão parecidos. Parece até que eles foram inspirados um no outro. Bom, a primeira coisa que a gente descarta de semelhança é o tempo que as duas obras se passam. Psicopata Americano se passa em 1987, enquanto a parte 4 de Jojo passa em 1999. São períodos do tempo totalmente diferentes um do outro. Então a gente já descarta qualquer semelhança que eles teriam com o tempo. Mas uma coisa dos dois que é muito semelhante é a aparência dele. Yoshigaki Kira é um homem alto, não tem um porte físico muito forte, porém é um porte físico atlético. Ele tem esse cabelo de tamanho médio, com esse penteado jogado pra trás. Geralmente ele é sempre visto com essas roupas sociais, esses ternos que ele geralmente usa. Ou seja, ele é literalmente um homem padrão que trabalha em algum tipo de escritório. E o visual do Patrick Bateman não foge muito disso. Acho que a única coisa que a gente pode dizer que não é semelhante nele é a coloração do cabelo do Patrick Bateman. Mas tirando isso, é literalmente a mesma coisa. Ambos meio que vivem uma vida perfeita, podemos dizer, uma rotina muito bem pré-estabelecida. O Kira trabalhava em uma loja de departamentos, sempre tinha um horário para chegar em casa e ia dormir antes das 23 para garantir que ele teria 8 horas de sono por dia. Já a rotina do Patrick Bateman era meio que nesse perfeccionismo, só que um pouquinho mais elevado. Ele acordava e fazia 1000 abdominais enquanto usava uma bolsa de gelo no rosto, depois fazia uma rotina de skincare e ia pro seu escritório. Os dois tinham essa máscara de homem perfeito e acompanhado do hábito da rotina, os dois têm meio que essa obsessão por controle. Sempre quando uma coisa não ia do jeito que eles queriam, eles ficavam putos pra caralho, tá ligado? Como o próprio Kira, que ficou muito puto com o Koichi, porque o Koichi meio que fudeu com o plano dele. E também em muitas ocasiões quando o Patrick Bateman tentava marcar uma reserva no restaurante Dorsia e ele não conseguia, e ele ficava muito puto quando isso acontecia. E tinha uma raiva e uma inveja do caralho do Paul Allen só porque ele conseguiu fazer uma reserva e o Patrick Bateman não. E o Patrick Bateman, ele é obcecado pela própria aparência e pelos status dele, assim como o Kira é. Como é dito no filme, se o Patrick Bateman quisesse, ele pararia de trabalhar. Porém, ele resolveu continuar trabalhando justamente para manter esse status dele. E é bem perceptível que nos seus dias de trabalho ele não fazia porra nenhuma no escritório e fingia que tava fazendo alguma coisa quando alguém entrava nele, tá ligado? E a grande característica que os dois têm em comum, que fazem parecer que eles são totalmente opostos, mas ao mesmo tempo parece sim que eles têm uma semelhança, é que o Patrick Bateman é um homem obcecado pela própria aparência e status, sempre querendo ser acima do que todo mundo e melhor do que todo mundo. Já o Kira, ele é alguém que também se acha acima das outras pessoas, porém ele tenta mascarar isso, sendo apenas um homem comum, alguém que não se destacava muito nos esportes, sempre chegando em segundo ou terceiro lugar, justamente para não chamar tanto assim a atenção das pessoas. E quando a
noite chega, essa máscara social deles sai. Assim como Kira, o Patrick Bateman vê pessoas como objetos, assim como o próprio Kira, e além de ver elas como objeto, vê também como troféus, por causa daquele fetiche estranho pra caralho que ele tem com as mãos das mulheres que ele mata. Sem contar que o Patrick também tem uns fetiches meio estranhos, tá ligado? Isso complementa o fato que os dois simplesmente têm hábitos extremamente específicos que mostram como a cabeça deles é perturbada pra caralho. E mesmo assim eles tentam agir normalmente como se nada tivesse acontecido. Mesmo os dois tentando meio que encobertar esses casos e tentando parecer confiante, na real os dois não passam de dois homens paranoicos tentando proteger a sua própria identidade. Nenhum deles tinha coragem de expor os seus crimes. Patrick Bateman, por exemplo, não tem nem coragem de executar eles. E o Yoshigaki Kira sempre tenta fazer isso de maneira silenciosa. Ele não é tipo um Dio, tá ligado? Que sai matando gente a rodo e foda. Ele é alguém cauteloso que tenta não deixar nenhum tipo de rastro, já que ele quer continuar vivendo normalmente. E os dois também são meio que uma crítica à sociedade. O Patrick representa o vazio da elite dos anos 80 e do próprio consumismo. Simplesmente ele acha que só porque ele tem dinheiro e tem um trabalho legal, automaticamente faz ele ser mais interessante e mais legal do que qualquer outra pessoa que existe. Sendo que o Patrick Bateman é chato pra caralho. E o Kira representa a ideia de alguém que quer viver egoístamente, sem se importar com nenhuma pessoa, não tratando elas como pessoas realmente, e sim como objetos e troféus. Porque na cabeça dele, ele é superior às outras pessoas. É bizarro parar pra pensar que mesmo com tantas semelhanças, o Yoshigaki Kira não foi inspirado no Patrick Bateman. Ele na real foi inspirado num cantor chamado David Brown. Browie, sei lá, não sei o nome dele não. Se você botar os dois lado a lado, eles realmente são bem parecidos mesmo. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre esses dois personagens. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a sineta, comenta alguma coisa nos comentários pra dar engajamento. Me siga nas minhas redes sociais que tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo, velho. É nóis, mano. Tchau, mano. Tchau.